Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler um texto muito conhecido. Eu vou dar sequência num assunto que eu comecei ministrando aqui há 3 meses atrás na Santa Ceia, e aproveitando o ensejo que hoje é o Dia dos Pais, ou comemora-se o Dia dos Pais no Brasil, falar um pouco sobre o filho pródigo. E aí a gente fala sobre confrontação, o momento que Deus cerca o homem e caminha aqui nas linhas da trajetória do filho pródigo, porque isto vai revelar para nós o Pai que temos, Deus. Quem é pai? Levanta a mão, por favor. Os pais, Deus abençoe, parabéns, que Deus prospere sua vida e lhe faça viver muito para cuidar da sua descendência, em nome de Jesus. A igreja aplaude ao Senhor pelos pais, os que estão aqui, os que estão em casa. Sejam, esse aplauso aí é para a gente, para os pais, assim. Obrigado, né, mano? Na hora de aplaudir as mães, aplaude até com os pés. Maravilha, Deus abençoe. Lucas capítulo 15, versículo 11. Eu vou ler até o versículo de número 24, mas a nossa reflexão vai até o 32. Vou reduzir a leitura por uma questão de gestão de tempo, mas nós vamos refletir até o 32. Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por ambos a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, tem algumas versões que dizem caindo em si, disse: quantos jornaleiros, quantos empregados, quantos servos de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, essa parte é linda: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés,
E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Diga assim: alegre-se. Só mais uma vez, alegre-se. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Eu não vou me estender muito. Eu quero trazer uma reflexão mais pausada, pastoral, mas falar sobre o momento que Deus provoca neste rapaz uma confrontação. Há alguns meses atrás eu li aqui no profeta Amós, capítulo 4, quando o Senhor revela a sua decisão de um encontro pessoal com Israel, por causa dos seus pecados e da sua impenitência, da sua dureza de coração. E o Senhor mostra como ele havia permitido juízos sobre Israel para que Israel se convertesse. E Israel não se converteu ao Senhor, e aí chega um momento que ele diz: então agora eu mesmo irei. Então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E ao longo desses meses eu falei sobre o momento que Deus marca um encontro de confronto com Adão, e também com Moisés, e também com Jacó. E hoje pela manhã eu falei do encontro de Deus para um confronto com Isaías. Hoje eu quero falar um pouco do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, embora esteja relacionada, elencada na lista das parábolas de Jesus, é importante lembrar que as parábolas eram frutos das experiências do cotidiano da nação. Jesus extrai verdades de acontecimentos do seu contexto e, através de metáforas, de alegorias, ele ensina os princípios do reino de Deus. Então é possível que, embora esteja elencada como parábola, tenha havido algum acontecimento real que inspirou Jesus a trazer este ensino a partir desta orientação. E ela está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que é considerado o capítulo dos perdidos e achados. No início do capítulo, Jesus fala de uma dracma perdida e de uma ovelha perdida. E agora ele fala de um filho perdido. A dracma se perdeu em casa, a ovelha se perdeu no campo. O filho, por decisão própria, segue para uma terra longínqua e se perde na sua tentativa de independência. É muito interessante observar nesta parábola que Jesus, no seu relato, pelo menos em confronto com a consciência judaica, Jesus tira todas as chances de aquele rapaz ser restaurado. Vou explicar. Os pecados, os erros, os equívocos que aquele rapaz cometeu, diante da cultura judaica, o tornavam imperdoável. Vou dar exemplos. Primeiro, ele pede a herança ao pai, com o pai ainda vivo. Óbvio, se ele pediu ao pai, o pai estava vivo, mas eu estou querendo te explicar que no contexto judaico, a herança não poderia ser partilhada
com o patriarca em vida. Aquilo era uma afronta, era uma forma de dizer ao pai: você demora muito de morrer e eu não suporto mais lhe ver vivo, então me dá o que é meu, porque eu vou seguir o meu caminho sem depender de você. Era uma desonra às cãs do seu patriarca, e na cultura judaica isso não seria tolerado, isso não seria perdoado. O segundo equívoco que aquele jovem comete é que ele é o mais moço, e é justamente por isso que o texto faz questão de mencionar que ele é o mais moço. Na cultura de Israel, o mais jovem não poderia tomar nenhuma iniciativa, a não ser sob comando do mais velho. É por isso que Gideão, no capítulo 6 de Juízes, quando recebe a visita de um anjo, ele diz assim: eu sou o menor da casa do meu pai, ou seja, eu não posso fazer o que o Senhor está me mandando, porque eu sou o menor. Há quem pense que ali Gideão está sendo humilde. A questão ali não é de humildade, a questão ali é: eu tenho um irmão mais velho do que eu, e se alguma coisa vai ser feita através da minha família, tem que ser no comando do meu irmão. Então esse jovem quebra um princípio legal, e que provavelmente é exatamente por isso que o seu irmão, lá no versículo 25, fica com raiva quando ele volta e o pai o recebe, porque numa tacada só ele desonrou o pai e desonrou o irmão. Naquele contexto, o filho mais velho é o herdeiro do clã, era quem gerenciava todos os negócios da família, se tornava o líder da família, do clã, na ausência do pai. E o jovem cometeu a quebra da lei de pedir a herança com o pai vivo e ainda atropelando o segundo líder da família. Isso não seria tolerado. Mas como se não bastasse, o jovem desce mais um degrau. Poucos dias depois, ele ajunta tudo e vai embora para uma terra longínqua. Na mentalidade de um judeu, nos dias de Jesus, terra longínqua fala de fora dos termos de Israel, um abandono da vivência no meio do seu povo. Ele vai para uma região de gentios, para uma região, vou usar um termo antigo que alguns conhecem e que naquele contexto era comum. Ele vai para uma região de pagãos, onde não se cria exclusivamente no Deus de Israel. Aquilo era imperdoável. Isso era tão sério no contexto de Israel que o gentio não tinha acesso ao templo. E se ele fosse um gentio com licença para acessar o ambiente do templo, ele ficava do lado de fora, no átrio dos gentios. Aquele jovem vai morar no meio dos gentios. Isso era insuportável naquele contexto. Mas não para por aí. Ele continua bagunçando, ele continua esculhambando, ele continua descendo da sua posição, porque a Bíblia diz que lá, em meio aos gentios, olha o quarto ato dele, ele desperdiça. Olha bem para mim, judeu não desperdiça, judeu não gasta à toa, porque judeu tem a consciência de que riqueza é bênção de Deus e não pode ser mal aplicada, não pode ser mal gastada. Aquele jovem desconsidera o princípio da bênção de Deus e desconsidera o suor do pai
que construiu o patrimônio que agora ele está destroçando. Então ele comete o quarto ato. Ele pede a herança ao pai, com o pai ainda vivo. Imperdoável. Ele atropela a autoridade do irmão, que é o herdeiro do clã. Ele não vai ser, se o pai o perdoar, o irmão dele não vai perdoá-lo. Terceiro, ele ajunta tudo e vai para uma terra longínqua, fora dos termos de Israel. Quarto, gasta tudo, desperdiça tudo, bagunça tudo. Ele era um péssimo gestor do patrimônio que ele não construiu. E o pior, ele vai piorando a situação dele, ele vai assim, agravando, porque ele gasta tudo vivendo dissolutamente. Não foi o gastar tudo fazendo aplicações erradas. Ele investiu num negócio e o negócio deu errado. Ele comprou e não rendeu. Ele aplicou e não teve lucro. Não. Lá na frente o filho mais velho diz assim: esse teu filho gastou todos os teus bens com as meretrizes. Então você percebe que ele resolveu viver de orgia em orgia, de bagunça em bagunça, estourando todo o patrimônio que recebera do seu pai, certamente em festas, jogos, prostituição. Ele resolveu quebrar todas as regras que havia maestrado a sua vida até então. Chega um momento, e aqui nós estamos no quarto ou no quinto estrago de vida que aquele rapaz comete, e ele é surpreendido por uma escassez. Chega uma crise na terra onde ele estava. E é preciso lembrar sempre que as crises são imprevisíveis. Então ele não previa aquela crise. E a Bíblia Sagrada diz que quando a crise vem, agora ele já não tem mais reservas. Ele não tem plataforma para se manter. Então ele comete o sexto ato que um judeu não suportaria. Ele vai procurar trabalho para se tornar servo de um gentil. Não, a nossa mente não consegue assimilar isto. Primeiro porque nós ocidentais somos muito pouco dados a essa questão de clãs, etnias e até de nacionalidades. Mas o oriental leva isso de uma forma muito aferrada, muito ao pé da letra. Um judeu descendente de Abraão não poderia trabalhar para um gentil. Era tão grave isso, por exemplo, na relação entre judeus e israelitas, entre israelitas e samaritanos, judeus e samaritanos, que a tradição diz que um judeu não lavava os pés no tanque onde um samaritano tivesse lavado as mãos. A mulher samaritana, quando conversa com Jesus, diz assim: como podes tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Eu já vi alguém dizendo que aquela mulher estava sendo humilde. Não. Ela estava sendo arrogante no topo. Era assim: quem é você de casta inferior que se dirige a mim, que sou de casta superior? É isso que ela está dizendo a Jesus. E é por isso que Jesus responde de uma forma incrível, que ele diz assim: se tu soubesses quem está falando contigo, tu me pediria e eu te daria água viva. O contexto aqui é da relação das nações ali. Eles não se relacionavam bem. Aquele rapaz vai trabalhar para um gentil. E para piorar e dizer assim, ó, acabou, é o fim, joga ele lá no vale de Inom. Ele vai trabalhar para um gentil, apacentando porcos. Querido,
Os porcos estão na lista dos animais imundos da lei mosaica. Um judeu não poderia sequer pisar no campo onde os porcos pastavam. Era proibido. Aquele rapaz afronta o pai, afronta o irmão mais velho, vai morar fora dos termos da nação de Israel, desperdiça o que recebeu, vive de maneira dissoluta, pede emprego a um gentil e, em sétimo lugar, trabalha com porcos. Não há recuperação para ele dentro da mentalidade dos ouvintes de Jesus. E o seu nível chegou a uma condição que ele desejava comer a comida dos porcos. O contexto é mais ou menos o seguinte: não diz que ele comeu, diz que ele desejou. O que dá a entender é que a comida dele era tão ruim, tão péssima, vamos usar uma expressão bem do Angico, era uma lavagem, que a comida dos porcos era mais apetitosa aos seus olhos do que a comida que ele estava comendo. Não há, dentro daquele contexto, ponto de referência, chance de recuperação desse rapaz. E os ouvintes de Jesus estão querendo saber onde essa história vai dar. Os ouvintes de Jesus estão querendo saber o que vai ser desse moço, porque a essa altura ele já não podia mais nem pensar na terra de Israel. Mas chega um momento naquele contexto que ele encontra um momento de confrontação. O texto diz, no versículo de número 17, que ele, caindo em si, tornando em si. A expressão que Lucas usa aqui é mais ou menos o seguinte: é o indivíduo sair dele, sair um pouco do seu estado, da sua condição, para olhar para si mesmo de fora para dentro. É como se o seu estado de consciência dissesse para o seu miserável homem e condição, e dissesse: fica aqui, porque eu quero te olhar de fora, eu quero olhar de longe para ver onde você chegou. O rapaz é confrontado em seu estado de consciência, é como se ele estivesse dopado até então. A vaidade, a cegueira, alguma coisa o entorpeceu, o seu orgulho o extraviou, e agora cai nele uma realidade de vida. Ele descobre onde está, o nível que chegara, e olhando para si mesmo de fora para dentro, como se duas pessoas estivessem ali falando de si mesma, olha para ele e diz assim: que é isso? Quantos jornaleiros na casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Aquele jovem estava descobrindo que o pior da casa do seu pai era melhor do que o que ele chamava de bom fora da casa do seu pai. Quem era o jornaleiro? O jornaleiro não era escravo, o jornaleiro não era servo da casa. O escravo morava na casa, o escravo comia do que a casa produzia, o jornaleiro não. O jornaleiro era aquele trabalhador que só era chamado em época de muito serviço,
Tempo de colheita, não há escravos na casa, servos na casa suficientes. Contrata aqueles profissionais que só vêm em época de temporada. Exemplo, muito comum na época do corte de cana, nas regiões de usinas em São Paulo, nordestinos viajarem para São Paulo para trabalharem no período de corte de cana. Muito comum na época de plantio no Canadá, sul-americanos migrando para o Canadá para o período de plantio com visto de trabalho. Terminou o serviço, liberados. Eu não tenho compromisso com você, eu só te chamo no período que eu preciso. Esse era o jornaleiro. O escravo tinha a garantia que ainda que terminasse a colheita, ele continuava em casa garantindo o seu mantimento, garantindo a sua comida e o sustento da sua família. E esse jovem está dizendo: os jornaleiros, aqueles que são contratados pelo meu pai, de tempo em tempo, tem mais comida do que eu. E ele diz assim: e é meu pai. É meu pai. Quando isso cai dentro dele, ele reconhece a sua condição real. Que condição? De filho. Provoca seu vizinho e diz para ele: você é filho. Filha. Se estiver longe, só aponta assim, que ele vai entender. Até porque não dá para ninguém fazer leitura labial. E nessa queda em si mesmo, nessa tornada em si mesmo, nesse pensar na sua própria condição, ele diz assim: levantar-me-ei. Eu não vou ficar aqui fingindo que estou bem. Eu não vou ficar aqui em nome do meu orgulho, sem buscar socorro, onde eu sei que o socorro pode vir. Porque na pior das hipóteses, ser trabalhador do meu pai é melhor do que ser trabalhador onde eu estou. Irei ter com meu pai. E tem algo que eu gosto aqui, além de tudo que eu já disse, é que ele ensaia o discurso, ele programa o que ele vai dizer. Eu vou chegar lá no meu pai e vou dizer assim: olha, pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Eu não sou digno de ser teu filho. Me contrata como jornaleiro, me recebe como trabalhador. Ele organiza o discurso e vem ao encontro do pai. O texto não dá nenhuma noção de distância. O texto não dá nenhuma noção de dias de viagem. Fato é que de alguma forma a casa da fazenda estava numa posição que dava para o pai ter uma visão panorâmica de longa distância. Aquele jovem está estragado, alquebrado, faminto, emagrecido, adoecido. Mas olha a beleza poética, profética do texto. O versículo diz, no versículo de número 20, que quando ele vem andando, o pai o viu de longe. Preste atenção nisso. Não é o jovem quem vê o pai. É incrível que seria muito lógico o rapaz ver o pai, já que ele percebe que está chegando em casa, e a essa altura seu coração deve estar disparado. Uma série de questionamentos estão povoando sua mente. Serei recebido? Como serei recebido? Como é que eu vou chegar? E o discurso, o que eu digo mesmo? Então é normal que ele já estivesse fito na casa e que ele percebesse o pai, mas é muito mais extraordinário, poderoso, profético e amoroso perceber que, embora o filho estivesse vindo, o pai, antes de o filho decidir vir, já estava esperando que ele viesse. Aleluia. Por
isso não é o filho quem vê o pai, é o pai quem vê o filho. E quando o pai vê o filho, agora imagina, a que distância eu não sei, porque o texto não precisa, mas quando o pai vê o filho, ele reconhece. Apesar da distância, apesar do estado, apesar da condição, o pai reconhece o filho de longe, porque o pai sabe quem é você. O pai te reconhece a qualquer distância. O coração do pai não deixa um filho passar sem que ele perceba. E o pai se levanta. Ei, levanta e corre. Levanta e corre. Diga comigo, levanta e corre. Não é o filho quem corre, é o pai quem corre. Seria muito mais lógico o filho correr, porque é o filho quem está precisando. Ele é mais novo, ele tem mais energia, ele pode correr, mas a sensação que dá é que ele estava tão fragilizado que o pai percebeu que ele não tinha condição de correr mais. Então o pai corre. Já que você não pode correr, eu corro por você. Já que você não pode correr, eu corro por você. Já que você não pode fazer, eu faço por você. Já que você não aguenta mais chegar, eu chego por você. O pai corre, corre ao encontro. Aquele senhor, aquele patriarca, presta atenção, não era comum, o patriarca não saía da sua posição, gente. Naquele contexto, filhos tratavam os pais como senhores, literalmente. Senhores, donos, patrões. O pai não saía para ir ao encontro se o filho quisesse que ele viesse, principalmente naquele contexto de todos os delitos que ele cometeu. Mas o pai vai, corre ao seu encontro. E o texto diz que o pai lança-se ao pescoço do filho e o beija. O que eu acho mais interessante nisso tudo é que nenhuma atitude a partir do levantou-se e foi, nenhuma atitude é mais do filho. Depois que ele toma a atitude de levantar e ir, todos os atos são do pai. O pai o beija. Quanto tempo tinha que aquele rapaz não recebia o beijo do amor genuíno, o beijo do amor paternal? E quando o pai o beija, ele se prostra. Agora é a hora do discurso ensaiado. Presta atenção nisso. Se o irmão olhar o versículo de número 17, versículo 17, ele programa versículo 18, o seu discurso, 18 e 19. Ele diz assim: não sou digno de ser chamado teu filho, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus jornaleiros. Esse é o discurso que ele programa. Quando ele chega diante do pai e se prostra diante do pai, o discurso: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser teu filho. Perceba que ele não termina a fala. O pai interrompe o discurso. Ele não diz me recebe como jornaleiro. O pai não permite. Porque para Deus, quando você diz no seu coração, as palavras já não são mais necessárias. Para Deus, quando o milagre acontece aqui dentro, o que você diz já não é tão importante. O pai interrompe.
essa a melhor roupa. Presta atenção. A roupa naquele contexto tinha uma função além do simples vestir. Ela vinha com o brasão da família, com o brasão do clã. Vestir a roupa oficial, a roupa da família, já era uma forma de o pai dizer: não me importa o restante do seu discurso, você é da casa. Toca aí na esposa do seu lado, no filho, no irmão, no noivo, na noiva, na namorada, e diz assim: você é da casa. Veste a melhor roupa. Depois que veste a melhor roupa, o pai diz: traz também o anel. Olha a mensagem, olha as mensagens que o pai está dizendo. Primeiro, ele recebe o filho como membro da casa, a roupa. Depois ele diz: agora trazei o anel. Qual é a mensagem? Quando a herança era dada, o anel era tirado. Você já recebeu a herança. O anel era a garantia do direito. Quando o pai diz: trazei o anel, ponde-lhe anel na mão, a mensagem é esta: eu estou te devolvendo o direito que você perdeu. Ah, você não entendeu? Eu estou falando da sua relação com Deus. Eu estou falando da sua relação com Deus. Eu estou te devolvendo o direito que você perdeu. Aí o pai diz assim: trazei sandália e ponde-lhe nos pés. Por quê? Porque o jornaleiro e o escravo não usavam sandálias. Quem usava sandália na fazenda eram os membros da família. O escravo e o jornaleiro caminhava descalço. Quando o pai diz: trazei sandália, o filho entendeu. O pai estava dizendo: quem disse que eu te quero como jornaleiro? Quem disse que eu te quero como escravo? Eu te recebo como filho. Eu te recebo como filho. Só quem pode adorar a Deus faz isto, porque você é filho de Deus, filha de Deus. Celebre. E o detalhe, o pai diz: trazei o bezerro cevado. O bezerro cevado era guardado para ocasiões festivas, para ocasiões especiais. O bezerro cevado era tratado com comida específica para um momento específico. Se o pai tinha um bezerro cevado, tem um sinal aqui. Qual era o sinal? O pai continuava esperando que o filho voltasse. Ele não havia perdido a esperança de que o menino retornaria. Quantas notícias aquele pai recebeu de que o filho havia morrido? Quantas notícias aquele pai recebeu de que o filho havia passado por uma peste, por uma praga e não sobreviveu? Quantas notícias aquele pai havia recebido que o filho havia se extraviado definitivamente e não voltaria? Mas ele mantém o bezerro cevado em casa. Eu preciso te declarar nesta noite que Deus continua aguardando você voltar. Deus continua aguardando você cair em si, se tocar da sua realidade e voltar para a sua casa, para o seu colo. Fazei festa, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O Senhor te trouxe de volta à vida. O Senhor te faz entender que você foi encontrado, você foi achado. Ei, presta atenção. Nós crentes pensamos que nós achamos Jesus. Para.
A gente gosta de ser dono do mérito da nossa salvação. Jesus nos achou, Jesus nos encontrou. Olha o que o salmista diz: tirou-me de um charco de lodo horrível. Você já viu como é que se pesca? Não sei nem se esse é o termo, caranguejo. É enfiar a mão, o braço no mangue, até encostar no limite e ficar lá procurando, até encontrar. Quando a Bíblia diz estava perdido e foi achado, está dizendo que Deus enfiou a mão na lama desse mundo pecaminoso, procurando por você. Por isso que o apóstolo diz que ele nos tirou do poder das trevas. O outro apóstolo diz que ele nos tirou do reino das trevas. Significa que Deus foi lá e diz a Bíblia que com força ele te tirou. Satanás não te entregou com vontade, ele não te entregou com alegria, ele não te entregou porque ele pretendia. É porque o Jeová encontrou você no meio do lamaçal e segurou. E quando o Jeová segurou, ele disse: pode soltar que é meu, pode soltar que é meu. E ele te tirou de um lago de lama horrível e firmou os teus pés numa rocha. Estava perdido e foi achado. Por isso que a gente diz: eu aceitei Jesus. Como assim? Quem sou eu e tu para aceitarmos a Jesus? Olha bem para cá. Ele nos aceitou, ele nos quis. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos quis primeiro. Vamos terminar? A casa está em festa, a casa está em movimento. A música, a dança, a comes e bebes. O mais velho chegou, versículo 25. E quando o mais velho chega, aqui tem um bocado de lição para a gente aprender. Que ele ouve a festa do lado de fora, ele para. O que está acontecendo? Não tinha festa prevista. Não tinha nenhuma movimentação, nenhuma programação feita. Alguém chega e diz assim: veio teu irmão, que gastou tudo lá fora, e teu pai o recebeu de volta. Deixa eu achar o versículo. E lamentavelmente, para achar o versículo, eu preciso dessa coisa, e tem hora que eu esqueço, ou pelo menos eu resisto. Filho mais velho estava no campo, versículo 25. Veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E o servo disse: veio aquele teu irmão. A expressão já é uma expressão despeitada. Veio aquele teu irmão, teu pai o recebeu com gosto, matou o bezerro cevado e mandou festejar. Tem sempre alguém distorcendo a notícia da tua chegada para impedir que outro celebre com você. O servo já chegou contaminando ali o irmão mais velho. O irmão mais velho que já estava ofendido lá de trás, empacou. O termo sertanejo é esse: empacou, emperrou, travou na porta. Não entro, não vou. Se indignou, não queria entrar. E enquanto ele está lá fora resmungando, reclamando, alguém avisa ao pai. A inteligência emocional desse pai é a chave da parábola. Porque o centro da parábola aqui não é o filho pródigo. O centro da parábola aqui é o pai. Porque se o pai não está aqui, a tragédia estava armada. O pai é o principal personagem da parábola. Porque quando o pai sabe que o filho mais velho está em casa, presta atenção, o pai não tinha obrigação de ir ao encontro dele.
naquele contexto, ele tinha o dever de se apresentar diante do Pai, fazer reverência e pedir a bênção. E se ele tivesse alguma coisa a questionar, ele questionaria debaixo de total humildade. O pai poderia ter dito: larga lá fora, é pior do que o outro que foi embora, o outro pelo menos voltou. Mas o pai não faz isso. O pai tem um nível de inteligência emocional, espiritual e uma capacidade de amar tão extraordinária, que com o coração que ele recebe o que voltou, ele vai abraçar o que não saiu. O pai sai. O que é que está acontecendo? Eu te sirvo. A chave está aqui. Eu te sirvo todos esses anos, e tu nunca me deste um cabrito para celebrar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho, presta atenção. Eu te sirvo, teu filho. Qual é o problema desse moço? Ele via o outro como filho, mas via a si mesmo como escravo. Eu te sirvo todos esses anos, e tu nunca me deste um cabrito para celebrar com os meus amigos. Mas vem esse teu filho, ele via o outro como filho e a si mesmo como escravo. Como que você se vê diante de Deus? Como você se vê diante de Deus? Isso define sua postura na hora da festa. Ele gastou todos os teus bens com as meretrizes, e tu matas o bezerro cevado. O pai olhou e disse: meu filho. Olhe, olha o pai trazendo ele para a posição. Sabe o que é isso? O pai desce ao encontro do rapaz. Você não me reconhece como pai, só me reconhece como Senhor, mas eu te reconheço como filho antes de te reconhecer como servo. Meu filho, não era lícito festejar que este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora preste atenção. Existem duas coisas nesse moço que o torna tão alheio quanto o que foi embora. Primeiro ele diz ao pai: tu não me deste um cabrito para festejar. Mentira! No versículo de número 12, quando o pai reparte a fazenda, o texto diz que o pai repartiu por ambos. E se ele era o primogênito, a lei mosaica diz que o mais novo recebeu 1/3 e o mais velho recebeu 2/3. Ele recebeu mais do que o mais novo. O problema daquele jovem era a ingratidão. Ele havia recebido mais do que o outro e está reclamando de um cabrito. Segundo, apesar de ter recebido mais do que o outro, ele não conseguia enxergar a si mesmo como filho. Segura lá. Quem não se enxerga como filho não reconhece Deus como pai. E quando você não reconhece Deus como pai, Satanás encontra uma oportunidade de roubar o teu direito. Por isso que ele recebeu 2/3 e está reclamando de um cabrito. Porque quem não se reconhece como filho e não reconhece a Deus como pai, perde até aquilo que tem por direito. Agora o pai está revelando para aquele moço, está ensinando para aquele moço, está dando uma lição para ele, que as bênçãos da casa, tudo que é meu é teu. O pai diz: filho, tu sempre estás comigo. Versículo de número 31. E todas as minhas coisas são tuas. Você não entendeu?
Por que é que tem gente que chega depois e recebe dons que quem já está na casa não recebe? Eu não vou admitir, eu tenho tantos anos de crente, e esse é novo convertido e já está assim, sendo usado. O problema é que você está na casa, tudo que é do pai é teu, mas você não se reconhece como filho. Aí o outro chega agora e já aceita a roupa de filho, o anel de herdeiro, a sandália de membro da família, e diz: já que eu sou filho, já que eu sou herdeiro e já que eu sou da casa, eu vou me assentar à mesa com o pai para comer, eu vou desfrutar do privilégio que ele me deu. O que eu estou te dizendo nesta noite, você que está no templo, você que está em casa, recebe essa palavra. Não deixa Satanás roubar da tua consciência a certeza de que você é filho de Deus e de que Deus é teu Pai, e Ele já te deu direito à mesa. Fica de pé, por favor. Você é filho. Você é filha. Semana passada eu contei aqui uma ilustração de um menino. Só quem foi menino na minha geração vai entender o que eu vou falar. Porque a geração de hoje tem tudo feito, pronto, eletrônico, bonito, charmoso, lindo demais. Basta apertar o controle e funcionou. Na minha geração, se a gente queria um carrinho, a gente fabricava. Se a gente queria um carrinho de rolimã, a gente se virava para produzir um peão, tinha que fazer. Então só a minha geração vai entender isso. E a geração atual não está nem entendendo do que eu estou falando. Falou carrinho de rolimã, ele disse: o sangue de Jesus tem poder. Não sabe o que é isso. Mas o menino dessa ilustração pediu ao pai algumas tábuas, e ele resolveu fabricar um barco para brincar. E ele conseguiu cuidadosamente ir fazendo o barco, e o pai foi ajudando naquilo que ele não conseguia, até que o barquinho estava montado e ele ficou muito feliz. E todas as vezes que chovia forte e fazia correnteza, ele soltava o barquinho na correnteza na porta de casa e brincava com o barco. Ele amava o barco, e um dia, numa chuva forte daquela, brincando na correnteza, a mãe chegou na porta e chamou, e ele levantou correndo para atender a mãe, e esqueceu o barco. E quando ele voltou, o barco não estava mais lá. Alguém levou o barco embora. E o menino ficou triste, chorou, frustrado, com o seu barco roubado, sumido, desaparecido. E algum tempo depois, ele na feira livre, caminhando com o pai, chegou numa barraca e encontrou lá o barco para vender. E ele disse: papai, eu encontrei meu barco. E o pai disse: não, meu filho, não pode ser o seu barco. Pode ser um barco parecido, mas não é o seu. Ele disse: não, papai, aquele barco é o meu barco, e eu quero que o senhor compre de volta. E o pai tenta convencer o menino que o barco não é o barco dele. Você está tão ficcionado pelo barco, que todo barco que você vê, você pensa que é o seu. Ele diz: não, papai, sabe por que eu sei que é o meu? Porque tem um lugar que eu fiz um risco para marcar o barco, para que sempre que eu olhasse eu soubesse que é meu. Aí o pai foi na barraca, conversando com o vendedor, disse: olha, meu filho disse que esse barco é dele, um barco que ele perdeu. O vendedor disse: não, o barco é meu, está aí para vender, se quiser comprar. Quanto custa? Pagou o barco, comprou o barco e deu para o filho. E o filho agora gruda no barco e diz assim: agora eu te amo 2 vezes. Eu te amo primeiro porque eu te construí, e te amo a segunda vez porque eu te comprei. Você é meu 2 vezes. Ei, sente o abraço do pai. O pai te abraça e te diz assim: eu te amo 2 vezes.
Eu te amo primeiro porque eu te criei, e te amo a segunda vez porque eu te comprei. Você é meu, chamei-te pelo teu nome, te remi e tu és meu. Aleluia, aleluia. Você vai orar comigo agora, mas eu quero que você ore sentindo o amor do Pai por você. O Pai te ama, e o Pai te entende, e o Pai te conhece. Sabe, eu sou pai e conheço o temperamento dos meus filhos. E porque sou pai e conheço o temperamento deles, normalmente eu sei o que funciona naquele momento e o que não vai funcionar. Não adianta eu empurrar a goela abaixo aquilo que vai engasgar. Então, como pai, você administra a situação imediata e leva o filho para onde você quer, sem ele perceber que está indo. E sabe, essa semana eu aprendi uma lição muito forte com Catarina. Ela viu uma piscina e invocou que queria tomar banho de piscina. E eu disse para ela: vamos fazer o seguinte, eu vou te levar para a piscina, mas primeiro vamos trocar a roupa. Aí ela começou a espernear e fazer o show e o espetáculo. E para eu levá-la, eu resolvi ir por outro caminho, porque senão ela ia passar na frente da bendita da piscina de novo, ia ser uma guerra, e a terceira guerra. Então eu fui por outro caminho, mas eu estava indo por outro caminho para o lugar que ela queria ir, só que eu estava indo por outro caminho. Quando ela percebeu que eu estava indo por um caminho diferente, irmão, eu fiquei com medo do vizinho pensar que eu estava espancando a minha filha e chamar a polícia. E eu aprendi uma lição. Muitas vezes Deus está te levando exatamente para onde você gostaria de ir, e só porque Ele está te levando por um caminho diferente, você faz uma guerra. Aprende a confiar no Pai. Ele está te levando para o lugar que você deseja, para lugar salutar, lugar de segurança. Ele só está te levando por um caminho diferente, porque Ele tem um propósito no caminho que te fez trilhar. Deus conhece você. Deus conhece você. Nada na salvação é mérito nosso, é capacidade nossa. Não sou eu quem conheço a Deus, é Deus quem me conhece. Não sou eu quem o amo, é Ele quem me ama. Não sou eu quem o quero, é Ele quem me quer e me atrai à sua presença. Então ore agora como filho, ore como filha, e diga assim: Pai, eu não estou entendendo o caminho, mas eu creio que o caminho que o Senhor escolheu é o caminho mais seguro para eu chegar no propósito. Ore acerca disto. Eu estou sentindo de uma maneira muito gloriosa a presença do Pai, o amor de Deus. Senhor, nós somos filhos, ainda que duros muitas vezes, rebeldes quantas vezes, teimosos outras vezes, mas que coisa linda é saber que o Senhor nos conhece e nos ama. Eu quero pedir nesta noite, Senhor, noite de celebração à mesa, que esta moça, que esse rapaz, que esse senhor, que esta senhora sinta este abraço paternal. Essa pessoa que está em casa, Senhor, preparado para cear com a sua família,
essa pessoa que está afastada da igreja e está recebendo a palavra nesta noite, eu rogo que ele sinta o teu amor inclinando sobre ele, envolvendo a sua vida, abraçando o seu coração. Tira-nos deste charco de lodo, arrebata-nos das mãos de Satanás. Não permitas que o inimigo nos leve às suas trevas, mas que sejamos conduzidos pelo Pai. Aquela pessoa que está distante da casa, que se perdeu na sua aventura de vida, faz com que ele caia em si, com que ele torne a si e decida se levantar. Levante-se, volte ao Pai. Senhor, faze-o entender que o Senhor o receberá como filho, como filha, em nome de Jesus.